Olá, tudo bem? Estamos nesse primeiro encontro, no nosso quarto bloco, e agora nós migramos. É como realmente sair de uma região e ir para outra, né? Há mudanças de clima, de relevo, né? De convivência. As pessoas que estavam lá eram mais conterrâneas, essas nem tanto. Então, né, nós temos que reinventar, retomar o controle da situação, criar um relacionamento positivo, há um deslocamento no tempo e no espaço dentro dos estudos gramaticais. Você sai de um estudo que também é difícil, tal, mas tem ou melhor, pequena relevância em volume de questões. Lá da morfologia, você tem questões, sim. Mas, por exemplo, professor, na prova teve crase, sim. Você pega as provas de português, a crase é um tema permanente. Professor, caíram 2 questões de concordância, sim. 2, às vezes 3. Enfiadas no meio de outras questões, a concordância está lá. Então, há agora, não só temas que caem com mais incidência, que caem às vezes com mais volume. Caem 2, 3 numa prova. Tá bem? Então, nesse momento, a banca tem fertilidade. Ela sente que ela alcança os seus objetivos de uma maneira mais tranquila. Que o candidato que vem à prova traz um déficit, traz lacunas na aprendizagem de maneira, né, irretocável. Não dá para resolver o problema lá na prova. Tá bom? Vamos entrar no mundo da sintaxe. Vamos lá. É a hora em que você sai da morfologia e entra na construção de uma oração. Tá bem? A sintaxe é o momento em que os vínculos passam a existir. Esses vínculos têm que produzir um nexo. Então, quando nós pensamos em vínculos, pense nisso. Esses vínculos têm que trazer em si nexos. E esses nexos estão relacionados à parte do sentido e à parte da construção. Daqui a pouco nós vamos trabalhar algumas coisas que revelam, por exemplo, que numa frase como o aluno leu. Por causa do sentido do verbo ler, você fica na expectativa de que nasça um vínculo que produz entre ler e um objeto que permita a ação de ler, esse nexo. Um vínculo com nexo é um vínculo que, além de estar ligado por uma construção, também haverá, né, sinais de sentido. Há informações relacionadas ao sentido. O verbo ler, então, pressupõe que haja um objeto que permita a leitura. Um livro, uma revista, uma ata, um documento. Não é? O código, estou lendo o Código Penal. São elementos que normalmente são formados com letras, com palavras. Não é? Então, quando você diz, o aluno leu na escola, isso produz um vínculo com o verbo ler, mas não um vínculo de complementação do verbo ler. Então, quando a gente fala assim, o aluno leu na escola é o lugar que ele leu. O aluno leu durante a tarde, não é o que ele leu. Então, apesar de serem informações que se vinculam ao ato de ler, não são, né, os elementos que complementam o verbo ler. Aquilo que foi lido é a sua expectativa. Então, se eu digo assim, ele leu na escola durante a tarde com dedicação, então ele leu atento, né, querendo aprender. Essas informações, procure perceber, produzem também vínculos, produzem também nexos, mas não produzem o vínculo, o nexo,
que a palavra livro vai produzir. É isso que a gente percebe, né? Que leu na escola, leu durante a tarde, leu com dedicação, são elementos que sempre estarão também vinculados, também anexados. Os vínculos são permanentes. Mas eu noto que esse vínculo traz um valor diferente. Traz um valor diferente. Então, na hora que nós anexamos, na hora em que nós vinculamos, na hora em que nós produzimos os nexos, eu não posso perder de vista que há em jogo uma coisa fundamental chamada hierarquia. Tá bem? Não há como você abrir mão disso daí. Então haverá nexo e nexos. Há nexos que você deve perceber que têm um valor completamente diferente de outros. Então não é todo vínculo que você precisa estar atento, classificando, observando. Por isso que ali na lousa nós percebemos que esse elemento que pratica ação no verbo é muito importante. É o aluno leu. Ele é o cara que pratica a ação de ler. Esse termo é muito importante. Esse cara que pratica a ação de ler será chamado de sujeito. Tá bem? Vamos marcar aqui, ó. Esse termo é chamado de sujeito. E o que não é o sujeito receberá o nome de predicado. Esses são os dois grandes vínculos. Esses são os dois mais importantes vínculos que se estabelecem dentro de uma oração. Então, o que é o normal dentro de uma oração? Sujeito e predicado. Estão vinculados? Opa, 100% vinculados. Dentro do predicado, tem que ter essa estrutura chamada verbo, que, como nós vimos, pode ser uma forma simples ou ser apresentado em uma locução verbal. Não tem problema. Mas toda oração tem predicado, todo predicado tem que trazer verbo. Tá bem? E é normal que esse verbo se complemente, que esse verbo traga um complemento. Isso é o que ocorre com milhares e milhares de verbos. E aí, esse vínculo entre verbo e complemento é fundamental que você saiba distinguir. Ah, professor, o complemento verbal é na escola? Não. O complemento verbal é o que foi lido. E o que foi lido não é na escola, durante a tarde com dedicação. É o livro. Esse será o complemento verbal tão importante para vários elementos de nossa análise, de nossa interpretação do que a banca está nos perguntando. Tá bem? É isso que eu tenho que perceber. O termo na escola, durante a tarde, com dedicação, também fazem parte do predicado, também produz vínculo, também estabelece nexo com o verbo ler. Mas dentro de um grau de hierarquia, o verbo e o seu complemento atinge um nível mais alto, um nível mais importante. Então é como se, num monitoramento, a banca te deu uma questão para você analisar. Então você vai lá monitorar aquela questão, deixa eu olhar, né? Você vai fazer papel de monitor, de fiscal, né? Você vai lá, deixa eu analisar, de analista, deixa eu analisar isso aí. Por isso que tem que ter uma técnica. Né? Então, quando entramos na sintaxe, também entramos no capítulo das vinculações. Tudo se vincula a todos. A vinculação é permanente, de uma palavra a outra. Porém, dentro de uma hierarquia, há vinculações mais importantes. Primeiro, grande degrau mais alto, o topo dessa hierarquia, sujeito e verbo. Essa é a vinculação mais importante de todas. Né? Numa cadeia alimentar, é o topo da pirâmide. São as duas peças mais importantes, sujeito e verbo. Sacaram? Estabelecem vínculos? Sim. Entre eles haverá um nexo, ou seja,
É um vínculo que se dá tanto na forma quanto no conteúdo, tanto na construção quanto no sentido, ou o mais importante nexo. Qual que é o segundo? O segundo, verbo e complemento. Esse é o segundo na escala hierárquica, na cadeia alimentar dos termos, quem come quem? Opa, o segundo escalão, verbo e complemento. E a partir dele os outros vão sendo construídos. Daí que surgem, por exemplo, adjuntos, apostos, coisa secundária, né? Coisa secundária. Agora, o verbo e o complemento, peça primordial. E não se esqueçam, tudo está vinculado. Não há uma peça solta. Porém, na hierarquia, há um escalão, há poderes diferentes. Está em jogo um valor. Por exemplo, por que é importante encontrar sujeito e verbo? Porque há a iminência da concordância. Tem que estar atento à concordância. Para que encontrar verbo e complemento? Opa, nascem daí regência, o tipo de pronome, quando uma banca pede para substituir. Eu tenho que analisar verbo e complemento para ver se é do tipo que permite uma criação, uma transformação em voz passiva. Nasce aí, então, um conjunto de habilidades sintáticas a partir da observação dos vínculos mais importantes. Sujeito e verbo, verbo e complemento. Por isso que eu não posso também olhar para qualquer vínculo. Não é qualquer coisa que está dentro dessa escala sendo valorizado. Eu tenho que ter um olhar seletivo. Tá bem? Então, olhando de uma outra forma, vamos observar aqui, ó. Olhando de uma outra forma, é isso que nós temos, ó. Dentro de uma oração há uma sintaxe e os elementos mais importantes dentro dessa montagem são sujeito, verbo e complemento. Por quê? Porque verbo e sujeito produzem uma relação de concordância. E é bacana você entender a palavra hierarquia, né? A gente destaca sempre muito o verbo. A primeira escalada, o primeiro bloco, sujeito e verbo, tem que estar de olho, monitorando, fiscalizando o tempo todo, sujeito e verbo. Só que quem manda em quem? Já quem está falando de hierarquia, sempre tem um que manda no outro. Sujeito e verbo, quem que manda em quem? E aí dá a impressão que o verbo é o todo-poderoso, mas ó na concordância, ó, o verbo concorda com o sujeito, né? Se eu digo para vocês, lá em casa é a minha esposa que manda, eu concordo com ela, né? Então você sabe que eu estou sob o jugo dela, né? Ela fala, pega lá, na hora eu vou lá e pego, sem discussão, é para já, né? Já fiz, tá bem? Então é aquele momento que a gente percebe, se o verbo concorda com o sujeito, é o sujeito que manda no verbo. Há uma hierarquia, é o sujeito que manda no verbo. Por isso que é uma concordância que se dá do sujeito para o verbo. O sujeito é que manda. Vamos à luz de novo. Ó. Mas, quando olhamos a segunda relação, importante, tudo é importante. Mas como nós falamos de hierarquia, essas são as duas relações mais importantes. E nessa segunda relação mais importante, verbo e complemento, aí entra a palavra regência. Já é uma outra palavra. É sinal que o verbo rege o complemento, governa o complemento, manda no complemento. Aí o verbo é rei, o complemento é súdito. Eu tenho que sentir que há graus diferentes em cada vinculação. Se na primeira, entre sujeito e verbo, o sujeito manda no verbo, na segunda, verbo e complemento é o verbo que manda no complemento. E esse olhar técnico, esse olhar que busca domesticar as coisas, não se dá na hora em que escrevemos. Na hora em que escrevemos há uma dinâmica, um fluxo, que não se dá da forma quando analisamos. Quando você analisa, há uma percepção de tudo isso de maneira segmentada. O tempo da análise é diferente. O que se foca é diferente. Os princípios de análise que norteiam o que se busca
completamente diferente. Tá legal? Dentro da sintaxe há duas grandes portas. A porta da concordância e a porta da regência. Então você pode entrar por uma ou por outra. Entrando pela porta da concordância, você faz um grande mergulho, um mergulho profundo dentro desse capítulo. Você vai e volta em mais e mais regras dentro da concordância. Porém, quando você entra no capítulo da regência, você está em uma grande planície. Tá bem? É aquele lugar que você vê assim, aquela terra longe, né? E ali naquela terra convivem vários bichos, vários seres, um querendo comer o outro, aquela coisa louca, agrupamentos, né, para sobrevivência. Então você tem aquela longa planície em que vão, né, aparecendo os estudos da regência, da crase, dos pronomes pessoais, relativos, aparece as transformações em voz passiva. O mundo gramatical começa a surgir para vocês com mais qualidade quando você entra pela regência. Então o professor convida, de uma maneira muito racional, deixar a concordância para depois e entre pela regência, sabendo que a concordância está ali, né? Sempre de olho em você. Então você está de olho nela, administrando essa realidade. Mas a regência vai te fortalecer. A regência vai segmentar várias partes da sintaxe, te dando força, produzindo em você mais conhecimento, para daí sim, mais fortalecido, entrar no capítulo da concordância. Mas estão aí, duas portas esperando. Pode escolher a concordância também, não tem problema. É que haverá mais sofrimento, haverá mais dificuldades. Se você mais forte entrar na concordância, você vai absorver melhor esse capítulo. Por isso que a regência é um capítulo muito interessante para se abrir os trabalhos da sintaxe. E é com isso que nós iniciaremos os trabalhos. A regência é a nossa anfitriã. Vamos até ela então, vamos lá. Quando estudamos a regência, é importante que você tenha a visão também gramatical de que a regência se divide sempre, né, entre nome e verbo. Tudo na gramática é assim. Concordância, nominal verbal. Complemento, nominal verbal. Adjunto, adnominal, adverbial. Tudo na gramática se divide entre nome e verbo. Tá bem? O que é regência? Regência, vamos criar uma imagem aqui, ó. É um xão, vamos colocar um X maiúsculo, que manda num xizinho. Então, o elemento X, um X maiúsculo, manda, rege um xizinho, X minúsculo. Esse xão é o regente. Esse xão é o regente. E o xizinho é o termo regido. Então haverá um vínculo, haverá uma vinculação em que um manda no outro. O regente manda no regido. Tá bem? E será regência nominal verbal dependendo do regente. Então depende do regente. Se o regente for um substantivo, aí você terá a regência nominal. Se você tiver um adjetivo, então os nomes são os substantivos e os adjetivos, você terá então, sendo regente substantivo adjetivo, você estará na regência nominal. E é óbvio, né? Se você estiver tendo como termo regente um verbo, aí teremos então a regência verbal. Perfeito? Sendo regência nominal, o regente é um substantivo ou um adjetivo. Sendo regência verbal, aí é óbvio, o verbo será a base, será o regente, será aquele que manda, aquele que governa. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha então na regência nominal. Um exemplo com a regência nominal.
Olhem lá, regência nominal. O que nós temos na regência nominal? O termo regente, tá bem? O termo regente será um substantivo ou um adjetivo. E o termo regido será aqui chamado de complemento nominal. Complemento nominal. Tá bem? Então, o regente, quando for nome, ou seja, substantivo ou adjetivo, teremos daí a regência nominal. E o termo, que é o termo regido, ele será chamado de, ao nome, complemento nominal. Não é? Se é a regência do nome, esse termo vai complementar o nome. Uma característica que ele tem é sempre vem preposicionado. A regência nominal é uma regência muito uniforme e tranquila, exatamente por causa disso. Ela sempre cria entre regente e regido uma relação preposicionada. Então, esse nexo aqui, entre regente e regido, sempre se dará por meio de uma preposição. Tá bem? Então, entre o xão e o xizinho, entre o regente e o regido, haverá um preposicionamento, uma preposição ligando um ao outro. Esse complemento nominal sempre vem introduzido por uma preposição. Tá bem? Então, quando você disser, por exemplo, infidelidade, você pega o substantivo infidelidade. A infidelidade ao partido. A infidelidade ao partido fez com que o candidato... Então, essa relação entre infidelidade e ao partido caracteriza esse movimento da regência nominal. O termo regente, infidelidade, um substantivo, rege o seu complemento ao partido, complemento do substantivo, complemento nominal. E esse a, para quem não conhece, marque aí, esse a que aqui está é a preposição que infidelidade exige. Infidelidade, infidelidade a algo, infidelidade a alguma coisa. O substantivo infidelidade rege a preposição a. O termo regente é um substantivo, infidelidade. Professor, eu vou conjugar. Não, infidelidade não se conjuga, porque é um nome, é um substantivo. Tá bem? E esse é um substantivo que dentro do plano de construção, você o vincula a um termo regido, e esse termo regido virá com preposição. Isso ocorreria também se você usasse o adjetivo infiel. O adjetivo infiel exigiria o mesmo procedimento, porque é infidelidade a algo como infiel a algo. Se você disser, então, que o fulano foi infiel ao partido, fulano foi infiel ao partido. Ao partido é o termo regido, é o termo que é subordinado à infidelidade a infiel. Como o vínculo é com um substantivo, é com um adjetivo, temos a regência nominal. Tá bem? Então, infidelidade, substantivo, infiel, adjetivo, a essas duas classes a gramática generaliza, as chamando de nome. E por isso que o termo que os complementa
complemento nominal. Complementou substantivo, complemento nominal. Complementou adjetivo, complemento nominal. Ah, professor, a gramática não poderia chamar de complemento substantival? Claro que poderia. Complemento adjetival? Claro que poderia. Mas nem todo nome nos agrada, né? A gente poderia receber qualquer nome, mas falar, mas esse nome eu não gosto. É isso que a gente percebe. Complemento substantival fica feio pra caramba. Imagina complemento adjetival. Parece nome de remédio. Não é isso? Então a gramática vem e torna esses dois uma única classificação. Eles recebem a classificação de nome. Por isso que aquilo que os complementa, complemento nominal. Agora, qual que é uma característica? Dentro da regência nominal, esse vínculo até o termo regido sempre se dará com uma preposição. Às vezes é a preposição a, às vezes é a preposição de, às vezes é a preposição por, mas sempre com uma preposição. Por isso que o mundo da regência nominal é muito diferente da regência verbal. Vamos entender por quê. Vamos lá. Quando entramos na regência verbal, você deve observar um momento fundamental dentro daquilo que é o nosso estudo. Agora a base, o termo regente, é óbvio, será um verbo, e disso nós não teremos dúvida. Então o termo regente é um verbo, vai te ligar ao termo regido, e nesse momento o termo regido será chamado de complemento verbal. É óbvio. Complemento verbal. Então, se nós pegarmos, por exemplo, vamos pegar um verbo, vamos pegar o verbo amar. Vamos pegar o verbo amar, tá bem? Você vai dizer amar, vamos colocar aqui embaixo, ó, o partido. Não deixe de perceber que o verbo foi até o termo regido, introduziu o termo regido. Esse termo regido é um complemento verbal, só que quem ama, ama algo. O verbo amar rege um complemento sem exigir preposição. O verbo amar rege um complemento sem exigir a preposição. Ali do lado daquele o, que acompanha partido, não há nenhuma preposição. Agora, se eu usar o verbo gostar e for até o partido, eu noto que vai surgir gostar do partido. Porque quem gosta, gosta de algo, gosta de alguma coisa. Ali no partido aparece o do. E o do é a preposição de mais o artigo o. O que nós vemos na lousa? Que o verbo amar não exigiu preposição, mas o verbo gostar exigiu preposição. Ou seja, entre o regente e o regido, quando estivermos na regência verbal, nem sempre haverá a obrigatoriedade do uso da preposição. A preposição na regência verbal não é de uso permanente, não é de uso contínuo, não é algo que sempre será usado. Está aí o grande problema, tá bem? Na regência verbal, surge o grande problema. Professor, qual que é esse grande problema? Há verbos que exigem preposição mas há outros que não a exigem.
mas há outros que não exigem a preposição. Na regência verbal, há verbos que exigem preposição, mas há outros que não a exigem. O verbo amar é um exemplo disso. O verbo amar não exige preposição, mas o gostar exige. E isso produz uma diferença. Isso produz uma grande e importante diferença. Que a partir daí, a gramática vem e abastece de teoria. A partir dessa diferença, a gramática vem e produz toda a densidade teórica, pois inúmeros fatos serão decorrentes de um verbo exigir ou não preposição. De um verbo exigir ou não a preposição, podemos ou não ter crase, podemos ou não ter voz passiva, pode ser um pronome o, pode ser um outro tipo de pronome. Os fatos gramaticais decorrentes disso são decisivos para o seu sucesso na prova. Então a regência nominal não é que é para jogar fora, hein? Mas você tem que pôr ela num canto. A regência nominal incomoda menos, já que lá na regência nominal a preposição é constante. A preposição é permanente. Aqui na regência verbal, não. Há verbos que exigem preposição. Há verbos que não exigem preposição. E esse exigir e não exigir é que faz o grande jogo da regência, faz o grande jogo de inúmeras questões de concurso público. Tá bem? Por que que a regência verbal tem que estar na frente dos seus estudos? Devido a essa circunstância de haver verbos que exigem preposição, bem como verbos que não exigem preposição. Esse é o cerne do problema. Tá legal? Nós vamos então agora entrar em um quadro em que eu mostro para vocês a visão do conjunto, a visão de cada um dos tipos de verbos que há na língua portuguesa. Vamos lá. Já que você vai entrar na regência verbal, tendo como pano de fundo exatamente isso, a necessidade de exigir ou não a preposição, antes de mergulhar, olhe a paisagem. Olhe os tipos de verbos que nós temos. Verbo intransitivo, como o nome diz, é aquele que virá sem complemento. E aqui no caso, o complemento que nos é importante é um complemento chamado objeto. Então esse sem complemento significa sem objeto. E é óbvio que um verbo que é intransitivo se opõe frontalmente com um verbo que é transitivo. Pois o verbo que é transitivo é aquele verbo que vem com complemento. Ele se opõe, que vem, portanto, com objeto. São verbos que transitam até esse complemento. São verbos que transitam até este objeto. Tá bem? Já os verbos de ligação, relaxe completamente. Os verbos de ligação são verbos que formam um grupinho muito restrito. Tá bem? Verbo de ligação, fique completamente relaxado, porque eles caem como se fosse uma subclassificação. Porque eles formam um grupo muito pequeno. E a sintaxe deles é muito marcada. Né? O predicado que um verbo de ligação cria é um predicado muito fechado, muito limitado. Vamos à lousa. Ó. Nós temos dentro da sintaxe dos verbos de ligação um sujeito, o verbo de ligação, e esse verbo de ligação vai produzir vínculo com um termo que se chamará predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então, esse predicativo do sujeito, como o nome diz, vai ser uma qualidade que você dá ao sujeito. Um atributo, uma qualidade que nós damos ao sujeito. Quando você diz, ele é feliz,
É isso que traz. Traz sujeito, ele, traz o verbo de ligação, é, e traz o predicativo do sujeito. Um atributo que você dá ao sujeito. Ele é feliz. Os principais verbos de ligação são pouquíssimos, formam um grupinho, por isso que a sintaxe dos verbos de ligação é uma sintaxe muito simplória para a nossa análise. E o que é mais importante, não produz os efeitos, por exemplo, de crase, de voz passiva, de problemas com os pronomes pessoais. Esse é um momento muito tranquilo gramaticalmente. Se houver uma pergunta com verbo de ligação, são aquelas perguntas teóricas, tá bem? Vamos dar exemplos de verbos de ligação. Ó. Então, em vez do verbo ser, poderia ser o verbo estar, o verbo parecer, o verbo ficar, o verbo tornar-se, o verbo virar, o verbo permanecer, continuar, entre outros secundários. Mas forma um grupo muito restrito. Mas tem que estar nessa sintaxe. Sujeito, um desses verbos, mais o predicativo do sujeito. Então, professor, caiu o verbo de ligação na prova. Eu já sei que é uma prova que trouxe uma pergunta 100% teórica, 100% classificatória. E não os problemas de sintaxe, não os problemas que vão sendo gerados a partir daquilo que vai ser importantíssimo, ou seja, os verbos que trazem objeto, os verbos chamados transitivos. Então, os verbos de ligação coloca num canto, verbo intransitivo, gente. O verbo intransitivo é pior ainda. O verbo intransitivo, o nome já diz tudo. Não transita, não vai até um complemento, não traz um objeto. Por isso que eles não se desdobram em problemas, não geram novos fatos. É algo que você vai administrar também. Então, verbo intransitivo é bacana saber, mas não traz relevância nos fatos gramaticais. Verbo de ligação, você tem que saber. Então, verbo intransitivo, verbo de ligação, é o conhecimento teórico. Se eles aparecerem na prova, é como algo teórico que eu tive que saber classificar, saber distinguir, saber identificar. Agora, entramos nos verbos transitivos. Sem demora, mergulhe nos verbos transitivos, porque são eles que podem mudar a sua conta corrente. São eles que podem trazer uma perspectiva futura maravilhosa. Na prova de português, verbos e transitivos é a hora que o jogo começa a virar a seu favor. Se aprender bem, os frutos serão maravilhosos. Agora, se você não consegue entender a teoria da regência, você vai colhendo, né, um prejuízo. Em vez de serem 10 maçãs, você colhe uma e você fala, nossa, está cheio de bichinho. Né? Então é aquele momento que a gente percebe. A fartura, a abundância, depende do plantio de agora. Faça bem feito. Vamos então ao verbo transitivo. Vamos lá. O que é um verbo chamado transitivo? É um verbo que vai trazer um objeto. E não posso esquecer que aqui haverá, portanto, um nexo. Que além de haver um aspecto envolvendo a construção, haverá também o aspecto envolvendo o sentido. É por isso que eu não posso perder de vista que a relação entre o verbo transitivo e o objeto é uma relação extremamente esquematizada na nossa memória. Estão percebendo isso? Algo que desde criança nós vamos construindo dentro de nós. Por exemplo, o fulano, né, estudou. Então nós olhamos para o verbo estudar e já projetamos na memória uma complementação coerente em relação a um objeto que se permite ser estudado.
Se eu digo, ele estudou matemática, isso tem sentido. Ele estudou um plano para assaltar aquilo lá. Isso tem sentido, se o cara é ladrão, né? Ele estudou a matéria. Isso tem sentido. Ele estudou a roupa que ficaria bem naquele desfile. Opa, ele estudou a roupa, um alfaiate, né? Um design de roupas. Olha lá, vai ficar perfeito. Então a gente percebe que o objeto que complementa o verbo estudar se permite existir como complemento, como objeto, por causa desse nexo. Quem lê, lê um objeto que permite a leitura. Quem ama, ama algo ou ama alguém que permite essa ação de amar. Por isso, se eu disser assim, ó, ele leu o sapato, não tem sentido. Não é? Ele leu o sapato, isso não tem sentido. Há certas construções que produzem a falta do senso, a falta do nexo, a falta do sentido. Apesar da construção estar correta, não tem sentido. Porque nós precisamos produzir esse vínculo. Às vezes tem sentido, mas não tem a construção correta. Então o nexo é esse casamento entre forma e conteúdo, entre construção e sentido. Por exemplo, ó, vamos à lousa. Se você usa o verbo precisar, ele precisa, esse é um verbo que tem uma ampla, extremamente ampla possibilidade de complementação. Porque se tem uma coisa que o ser humano precisa, é, né, um ato que vai trazer sempre uma fartura. Precisa de coisas espirituais, físicas, né? Então o verbo precisar, ele tem um sentido que se abre, mas ele tem uma construção muito rígida. Se eu digo, ele precisa o livro, isso tem um sentido, mas não tem a construção adequada. Portanto, tem um déficit na parte que nós chamaríamos de nexo. O nexo não é adequado. Porque nós percebemos que esse verbo precisar, ao se vincular ao seu complemento, se dará por meio de uma preposição. Preposição está ali ligando. Então, quando você disser, ele precisa do livro, você inseriu a preposição de, e aí sim, o nexo se estabilizou. Tanto o sentido quanto a construção agora estão habilmente construídas, estão devidamente construídas, estão coerentes, estão adequadas. É a forma e o conteúdo. Se nós pegarmos o verbo alimentar-se, ele se alimentou. Eu posso usar no sentido literal, no sentido de alimentação, né, no sentido físico, realmente um alimento, né, como uma maçã, arroz ou feijão, mas eu também posso alimentar minha alma. Ele se alimentou, né, de alguma coisa espiritualmente falando. Mas vamos pensar na parte física. Ele se alimentou arroz. Isso não tem sentido. Para vincular o verbo alimentar ao arroz, o verbo alimentar exigirá essa preposição de. Se ele se alimentou de algo, de alguma coisa, o que exigirá de nós o uso dessa preposição de. E aí você fala, professor, isso está correto, isso tem nexo. Ele se alimentou de arroz, aí está legal. E é isso que é bacana você observar. Dentro das nossas expectativas como usuário de português, esses esquemas estão prontos na memória. Tá legal? Sempre pergunto para os meus alunos, você é feliz por ter nascido no Brasil? Né? Você nasceu no Brasil, você é feliz? Tem muita gente que fala assim, puxa, tanto lugar para nascer no mundo, né? Nascer justo aqui, professor. Tá? Né? Às vezes o aluno faz aquele chorinho, aquela... mas eu vou falar para ele, ó, em relação à regência, cara, em relação à regência, dê graças a Deus. Porque você tem na sua memória
as principais regências, para não dizer todas, que seria também um exagero, aquilo que você usa no dia a dia desde criança foi se construindo dentro da nossa memória linguística. Então você projeta o verbo gostar, o verbo precisar, o verbo participar, o verbo discordar, o verbo alimentar-se, a preposição de flui. Quem gosta, gosta de algo. Quem precisa, precisa de algo. Quem participa, participa de algo. Quem duvida, duvida de algo. Quem se alimenta de algo. E isso não se estuda. Isso flui dentro de nós. E eu tenho que ter o controle de qualidade de saber, então, que esse verbo transita até o complemento, exigindo a preposição de. A mais comum que existe. Tá legal? Nós necessitamos paz. O estrangeiro fala assim: gosto caipirinha, necessito dinheiro. O estrangeiro vai falar assim. Nós que somos nativos, você vai dizer: necessito de dinheiro, gosto de caipirinha. Isso flui em nós. A regência vai se dando sem absurdos, sem esforços. E isso é muito legal. Mas agora nós temos que estar atentos a um domínio teórico. E o domínio teórico é esse aqui, ó. Vamos lá. Qual que é o ponto central? Está aqui na lousa agora. Esse é o momento de foco, de atenção. Esse é o momento de grande desprendimento de cada um de nós em busca de um domínio. Você vai estar montando uma oração. Nessa oração vai ter verbo. A maioria dos verbos são os verbos que transitam. Portanto, todo verbo transitivo é aquele que vai até um objeto. Qual que é a característica de todo verbo transitivo? Ir até um objeto. Falou em verbo transitivo, falou em verbo que vai até o complemento verbal. E esse complemento se chama objeto. Mas há entre verbos transitivos uma diferença. E essa diferença é a que você precisa fixar com toda a intensidade possível na sua vida. O verbo transitivo direto, qual que é? É aquele que não exige preposição. O verbo transitivo direto é aquele que não exige preposição. E por isso o objeto será chamado de objeto direto. Verbo transitivo direto, portanto, objeto direto. E o verbo transitivo indireto, qual que é a diferença? É aquele que exige preposição. É aquele que exige preposição. E, portanto, objeto indireto. O complemento verbal será objeto indireto. Momento fundamental dentro de tudo que trabalhamos na gramática. Quase tudo vai passar por isso. Verbo que transita é verbo que vai até um objeto. Verbo transitivo direto, olha o nome, ó. Verbo que não exigirá preposição. Você vai até o complemento numa linha em que não há nexo, não há vinculação, tendo a preposição como peça de relação. A preposição não faz essa relação. Agora, o VTI, opostamente, é o verbo que, para ser complementado, para produzir o nexo, o vínculo com o complemento, obrigatoriamente exigirá a preposição. Uma das principais preposições é a preposição a. Por isso que a gente sabe que tem crase ou não, a depender da regência do verbo ser VTD, do verbo ser VTI, do verbo exigir ou não preposição. Tá bem? Paramos nesse bloco exatamente na cola desses dois verbos vitais, os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos. No nosso próximo bloco, vamos afinar nossos instrumentos para lidar com essas duas criaturas e, principalmente, estar atentos a alguns verbos que trazem
por natureza, uma dificuldade a mais. Tá bom? No nosso próximo bloco, seguimos com a regência, mas agora já afunilando em busca dos 2 importantes verbos. Ok? Até lá então.